Bem, hoje nós vamos conversar com um médico de Florianópolis, muito conhecido, né? Não só aqui no Brasil, fora do Brasil também, mas vamos falar com um médico nosso aqui, Luiz Alberto da Silveira, oncologista há vários anos, mas depois eu vou deixar que ele comente um pouco sobre a sua vida, a sua atividade profissional. Mas, doutor Luiz, obrigado pelo aceito o nosso convite, né? Eu queria iniciar perguntando o seguinte, nessa guerra, vamos falar em guerra, entre o câncer e a medicina, qual é o patamar que está hoje? Olha, Vale, primeiro, muito obrigado. Você sempre foi muito gentil, muito elegante comigo, sempre me deu a oportunidade de levar informação às pessoas, e isto é extremamente gratificante e útil à nossa sociedade. Então, obrigado por essa oportunidade. E eu agradeço por me receber mais uma vez. Né? Então, o que está se percebendo é que a incidência de câncer tem aumentado progressivamente. A cada ano no planeta está aumentando em torno de 20% a incidência de câncer. O tratamento do câncer tem melhorado muito. Os pacientes estão vivendo mais e morrendo menos, porque o tratamento tem sido mais eficaz. Em até 10 anos nós não teremos mais quimioterapia. Ela está sendo substituída por tratamentos biológicos, tratamentos imunológicos, com vacinas, tratamentos genéticos. Hoje, no último Congresso americano, 80% dos trabalhos científicos era com esses novos medicamentos. Então, dentro de 5 a 10 anos, não teremos mais quimioterapia. Então, a expectativa do tratamento do câncer é muito boa. E a cura dele? Bom, tá. Os custos ainda são muito altos, mas, com o tempo, isso vai equilibrando. Hoje nós temos, há uns anos atrás, eu estou há 45 anos na oncologia clínica, desde que cheguei da Holanda, onde fiz a minha especialização. Há 15, 20 anos atrás, eu praticamente não conseguia falar em cura. Hoje já posso falar em cura, até em alguns tumores avançados. Os tumores mais frequentes aqui no nosso país, e também batem com a estatística internacional, são próstata no homem, que aumentou muito a incidência do câncer de próstata. Não existe um fator de risco conhecido. Não tem? Não tem um fator de risco conhecido. Está ligado a esses fatores ambientais, que são os fatores químicos, tudo que a gente entra em contato, né? Agrotóxicos, pesticidas. Alimentação aditivos, seria isso? Isso aí. Uma série de coisas, derivado de tinta, derivado de petróleo. Então, estas coisas que a gente entra cotidianamente por questão de produção em escala da alimentação, eles são obrigados a proteger o alimento e a gente começa a se contaminar. E com isso também, associado a estresse, ansiedade, esse mundo de medo que a gente vive, isso baixa a imunidade das pessoas. E elas têm mais risco de desenvolver mutação genética e aparecer o câncer. Então, próstata, não há ainda uma causa clara. Entretanto, o câncer de próstata, diagnosticado precocemente, é curável. É um tumor que você pode falar em cura. Em qualquer estágio? Em qualquer estágio ainda não. Quando você tem no estágio inicial com doença localizada na próstata, utilizando cirurgia ou radioterapia, se consegue cura dos pacientes. O problema maior é quando a doença dissemina para os ossos. Aí o que a gente consegue é aumento da sobrevida dos pacientes. E isso é muito bom, porque nos tumores de próstata tratados, seja com bloqueio hormonal, ou novos medicamentos, ou a própria quimioterapia, eles permitem uma sobrevida longa dos pacientes. Só aqueles tumores muito malignos, que são raros. Hoje, 30% dos homens da nossa população tem câncer de próstata e não sabe que tem. É em torno de 30%. Não tem sintoma? Não, só quando começa a ficar avançado. E os tumores de próstata podem ser de baixa malignidade, moderada malignidade e alta malignidade. Estes que as pessoas têm e não sabem que têm, são de baixa malignidade. A pessoa morre de outra causa e não fica sabendo que teve câncer de próstata. Alta malignidade é o problema. Né? Então, próstata. Depois, cólon e reto. Cólon e reto, intestino, é um câncer extremamente frequente. Esse câncer não precisava existir. Se houvesse um programa de saúde pública em até 25 anos com colonoscopia, né, avaliando internamente o intestino, tirando os pólipos, as verrugas, não haveria câncer de cólon, porque ele se forma em cima do pólipo. Então, todas as pessoas, a partir de 40 anos de idade, devem fazer, pelo menos uma vez, uma colonoscopia. O preparo é chato, mas tira 1 tonelada dos ombros do risco de ter câncer de intestino, que é o terceiro colocado. O senhor fala uma vez por ano? Se tiver pólipo, cada ano e meio. Se não tiver pólipo, que é uma verruguinha dentro do intestino, cada 4, 5 anos.
E aí não vai ter câncer. Isso aí é um câncer ou um causador do câncer? O pólipo é um fator predisponente. Este pólipo se forma pela irritação da mucosa intestinal, por conta dessas substâncias que a gente entra em contato. Na medida que esse pólipo vai sofrendo essa ação das substâncias, ele se transforma em adenoma. E de adenoma em carcinoma, que já é o câncer. Isso demora de 4 a 5 anos. Se você descobrir como pólipo ou como adenoma, você tira e não vai ter o câncer. Então, e só tem esse fator. Próstata, você não sabe qual é. Cólon, só tem esse fator. O câncer de colo uterino, o segundo colocado, isso é uma vergonha nacional. Eu já dei entrevista para você sobre ele e continua sendo uma vergonha nacional. O que é? Falta prevenção, falta... Diagnóstico precoce e prevenção. O câncer de cólon pode ser a prevenção primária. Você tira o fator de risco, não vai ter nunca. Mama, por exemplo, você não sabe o fator de risco. Então, é prevenção secundária. Diagnóstico precoce, prevenção secundária. Então, você faz os exames, mamografia, ultrassom em mulher jovem, mamografia em mulher com mais idade, aparecendo o nódulo suspeito, faz a punção e diagnostica se é câncer ou não e faz o tratamento. Estadios 1 e 2 curam, 3 e 4 já fica mais difícil. Então, a importância do diagnóstico precoce. No cólon, você não precisa nem ter o câncer, elimina, você tira o pólipo e nem terá o câncer. O câncer de colo uterino é causado por um vírus chamado HPV. Se a mulher eliminar este vírus, não terá câncer de colo uterino. Então, a importância do exame preventivo e da vacina para o HPV. Se fosse feito campanhas, como se faz de meningite, de gripe, né, que toda mulher com vida sexual ativa entre 20 e 40 anos de idade fizesse esse exame, cairia drasticamente a incidência de câncer de colo uterino. Então, próstata, cólon e reto, colo uterino, estômago também é igual ao cólon, tirando o pólipo não tem câncer, e pulmão, são os tumores mais frequentes aqui no nosso meio. Bom, o senhor falou agora num câncer do pulmão, que o agente principal a gente já sabe qual é. Ao lado disso, eu queria lhe fazer uma pergunta seguinte. Se fala muito sobre o câncer de pele, o senhor fala, a nossa população brasileira ou catarinense, né? Sim. Mas se fala também muito sobre carência da chamada vitamina D. Sim. E daí tem um tratamento natural, Sim. o sol. Sim. Agora, como é que eu posso corrigir, não afetar do lado meu câncer de pele Sim. e aumentar o meu segmento de vitamina D? Na verdade, Vânia, tudo que é excessivo ou tudo que falta é ruim. Ou, por um lado, excessivo, por outro lado, faltando, é ruim. Você tem que lutar sempre para ter o meio termo. Né? Então, excesso de vitamina D e falta de vitamina D são ruins. Como é que a gente consegue vitamina D? Primeiro, é importante que a gente tenha uma alimentação balanceada para ter todos os suprimentos, todos os nutrientes. Então, alimentação colorida, né? Não sempre comer alimento da mesma cor. Colorida, verde, amarelo, vermelho. Isso aí dá todos os elementos que a gente precisa. E tem qualquer tipo de alimento. Qualquer tipo de alimento. Sobretudo envolvendo hortaliças, né, etc. Então, aí tem um cálcio que a gente necessita. A absorção do cálcio exige a participação do raio solar. A vitamina D é importante para a absorção do cálcio. Então, o raio solar participa disso. Então, se você 3 vezes por semana apanha 15, 20 minutos de sol, que não precisa ser aquele sol de queimar a pele, você já está tendo a incorporação do cálcio necessário para os teus ossos. Para a vitamina D. Então, para a vitamina D e a partir daí a absorção do cálcio. Então é importante que a gente sempre trabalhe o meio termo, o equilíbrio, a harmonia, né? Para que o organismo não se desequilibre nem para um lado nem para o outro. Então, os exames hoje no laboratório, é incrível a quantidade de pessoas que têm baixa de vitamina D. Está uma epidemia de baixa de vitamina D, é até estranho isso, né? E está se valorizando até um pouco demais, as pessoas estão ficando um pouco até assustadas com isso, mas se você pega sol todo dia, nós precisamos de sol. O câncer de pele mais preocupante é o melanoma, é o câncer que aparece em sinais pretos pigmentados. Então esse é extremamente maligno, dissemina rapidamente, tem que estar atento, ele é curável se descoberto precocemente. Agora os outros cânceres de pele... É o sinal que aparece preto na pele? Esse sinal preto tem que tomar cuidado. Todas as pessoas que tiverem um sinalzinho preto, se começar a fisgar, coçar, mudar de cor, elevar o bordo, procura logo o médico, porque esse é perigoso. Os outros dois, o câncer epidermoide e o bacelar, são lentos, dá todo o tempo do mundo para a pessoa tratar. Só tem que tomar cuidado realmente com o melanoma. Esse é o pior. Qual é o tipo de câncer? Vamos falar do câncer genético. Quem é que não escapa do câncer genético? Então, onde é que ele manda? Os teus ouvintes e aqueles que estão nos vendo e te vendo saberem. A questão genética no câncer é o seguinte.
sempre o câncer resulta da mutação de uma célula, mutação genética de uma célula. Essa mutação genética ocorre por substâncias químicas, física raio-x, excesso de raio-x ou excesso de sol, né? E alguns vírus e algumas bactérias que podem fazer a transformação. Então, essas substâncias fazem uma mutação genética e o câncer aparece. Essa é uma situação. A outra situação é aquela pessoa que herda da família a tendência para o câncer. Como aquela artista, por exemplo, Angelina Jolie. A mãe dela teve câncer, a tia dela teve câncer de mama, ela fez o teste genético e viu que ela tinha alta propensão para o câncer de mama. Retirou os 6. E o gene é o BRCA1, que é para o câncer de mama. Ela viu que o BRCA1 estava mutado, né? Não foi por substância química nem física, ela já recebeu esse gene mutado. Então ela tinha alto risco de fazer câncer de mama. Aí ela tirou as 2 mamas, fez certo? Então ela tinha alto risco, a família tinha tendência a câncer de mama. E o câncer de ovário está num gene muito próximo ao câncer, o gene do câncer da mama, que é o BRCA2. Então ela não só tirou a mama, como também tirou os ovários, para não ter câncer de ovário. Agora, a gente não pode sair tirando todos os órgãos da gente. Generalizar, né? Generalizar. Então tem que ter. Então, quando você tem uma tendência familiar alta e você faz o teste genético, e ela fez, aqui no Brasil esse teste custa em torno de R$7.000, né? Então, não são todos que conseguem fazer. Você faz o teste, alta tendência familiar, genético familiar, aí é conveniente fazer a prevenção do aparecimento da doença. Agora, isso representa, Vânio, não chega a 10% dos casos. A tendência familiar. De pai para filho? Não chega a 10%. Certo. 90% são os fatores ambientais. É o que você come, o que você bebe, os excessos. Então não é porque o meu pai teve um câncer que eu vou ter também, é isso? Não, isso não significa verdade. Só 10% tem isto de tendência. 90% são esses fatores de risco ambientais que a gente tem. Químicos, físicos e biológicos. Agora, o X da questão, quando você não consegue curar, quando você não consegue saber os fatores de risco, é fazer um controle regular. Fazer uma avaliação regular com o seu médico para identificar se existe alguma alteração que chama atenção. E, sobretudo, se você está em ambientes mais poluídos, se você é habituado, tem dependência de cigarro, de bebida alcoólica, né? O álcool favorece câncer de mama, o álcool favorece câncer de intestino, do reto, né? Trabalhadores de minas, trabalhadores estão muito envolvidos em poluição ambiental, têm que cuidar do pulmão e, sobretudo, o tabagismo. Isso está comprovado que é um dos fatores de risco. Mas nem todos os pacientes que têm câncer de pulmão fumam. Por isso não é fator único. Porque significa o seguinte, se ninguém mais fumar no planeta, não vai ter mais câncer de pulmão, não. Porque tem casos de pacientes de câncer de pulmão, sobretudo mulheres, e que não fumam. Então não é um fator único, como é o pólipo, como é o HPV. Esse é único. Tirou, não vai ter câncer, né? Doutor Luiz Alberto, com a sua experiência, né, com a experiência da medicina, a modernidade, qual é o pior câncer no organismo de uma pessoa em que a medicina ainda não chegou a bater de frente? Bom, hoje se estuda muito, por uma questão óbvia e lógica, os tumores mais incidentes. Um laboratório de pesquisa, ele não faz investigação prolongada, até porque não tem muitos pacientes, em doença rara. Então, se alguém eventualmente tiver um câncer que seja um câncer comum. Porque câncer comum o laboratório se interessa, porque ele vai ter um retorno financeiro, os medicamentos têm custo, há uma disputa de mercado por descobrir qual é o medicamento mais eficaz, né? Então, se você tiver que ter câncer, tenha um de próstata, tenha um de mama, tenha um de daí tem a medicação... e cada vez crescendo mais no mundo inteiro. Agora, se você tem uns tumores raros, uns sarcomas raros, um tumor de rim raro, aí você quase não tem medicamento para isso. De cérebro? O cérebro é um tumor que a cirurgia não consegue retirar. Se a terapia não consegue resolver, praticamente não tem tratamento. Né? Felizmente, é raro. Se o tumor de cérebro fosse um tumor muito frequente, já teria estudos, já teria tratamento a dar com o pé. Você não vai investir o seu dinheiro numa pesquisa clínica em tumores raros. Onde é que você vai tratar esses tumores? Raro o tumor no cérebro? É raro, o tumor no cérebro é raro. Os tumores mais incidentes são esses que eu te falei. Pulmão, próstata, mama, colo uterino, estômago, cólon e reto. Esses são os mais comuns. Depois vem outros tumores secundários. O melanoma nem é tão comum. O câncer de pele ganha de todos. O câncer de pele. Mas não esse câncer maligno que é o melanoma. Todo câncer é maligno, né? Não esse câncer mais maligno que é o melanoma.
O mais comum é o epidermoide e o bacelar, que muita gente está andando aí com epidermoide e bacelar. Tireoide, está uma epidemia de câncer de tireoide. É um tumor lento, um tumor, sobretudo o câncer papilífero da tireoide. Ele desenvolve lentamente. Se você tem um tumor anaplásico, não, esse é maligno, esse é rápido, você vê o tumor crescer na tireoide. Então, hoje, muitas mulheres estão operando a tireoide por câncer papilífero. É um tumor lento, igual o câncer de próstata de baixa malignidade. É lento, né? Mas tem que tratar, tem que acompanhar. Eu tenho pacientes com câncer de tireoide que eu resolvi não tratar. Estou acompanhando. Eu tenho pacientes com câncer de próstata que não tratei. Eles toparam ficar só observando. Porque pacientes idosos, câncer de baixa malignidade, demora aí uns 10 anos para complicar, as pessoas morrem antes de outra coisa. Agora eu vejo um câncer de próstata, de moderada malignidade ou alta malignidade, tem que tratar imediatamente. Bem, na verdade, aqui no Brasil, é muito difícil a pessoa saber que tem um câncer, ainda que seja de baixa malignidade, e fique sem tratamento. A imensa maioria, não, doutor, quero eliminar isto. E você sabe que não tem muito risco, mas o paciente está tão inquieto, né, tão inseguro, que aí você acaba tratando e orientando, lógico, a não conviver com esse sofrimento. Né? Bem, nós vamos falar ainda sobre outras atividades, né, até comunitárias, né, sociais, que o doutor Luiz Alberto desempenha muito bem. Mas antes eu queria perguntar para o Flávio, com essa sua grande experiência, 45 anos, né? 45, é. 45 não fala para ninguém. Não, 45 na medicina, mas tudo bem, bota faculdade e tal. Eu lhe pergunto o seguinte, como médico, é muito duro para o senhor, por exemplo, dizer, ó, você vai morrer desse câncer? Olha, hoje eu não digo mais isso. No passado, né, eu sou o primeiro oncologista clínico do Estado, assim, com título, né, de especialista. Quando eu vim para cá, nos anos 70, eu estou com 45 anos de profissão, nós não tínhamos quase nada para tratar os pacientes. Era tudo muito incipiente, tudo muito iniciando. Então eu chamava a família e dizia, olha, a situação é muito difícil, provavelmente o paciente vai ter uma sobrevida estimada 1 ano, 2 anos, não existem tratamentos hoje que consigam resolver nesse estágio, né? Eu dizia isso, meio que desenganava mesmo, porque não tinha mesmo nada a fazer. Aí eu preparava a família para isso. Nunca para o paciente. Por quê, doutor? Não, para o paciente, você sempre tem que... Primeiro, porque eu não sei tudo. Primeiro, porque, de repente, o paciente tem uma mudança imunológica no seu corpo, uma mudança energética. Pode acontecer isso? Pode acontecer isto. Tem curas até espontâneas, é raro. Né? E, por outro lado, eu sinto até uma certa crueldade você dizer diretamente, você tem um câncer, não tem jeito, a sua expectativa de vida é 1 ano, você vai morrer em 1 ano, um pouco cruel para os latinos. Porque lá na Holanda, eu tinha que dizer para o meu paciente, porque é diferente lá, eu tinha que dizer para o meu paciente se tinha cura, quanto tempo tinha a estimativa de sobrevida. Eles exigiam que se dissesse tudo para o paciente. Só que lá os pacientes estão preparados para isso. Nós aqui, os brasileiros, os latinos, de modo geral, sofrem muito, tem muita emocionalidade frente à possibilidade de morrer. E mesmo tendo um câncer avançado, a imensa maioria das famílias e dos pacientes não admitem que o paciente vai morrer. Teve paciente, familiares de paciente aqui comigo, que eu dizia a eles, olha, já fiz todos os tratamentos possíveis e a doença está evoluindo rapidamente, então a expectativa de sobreviver a médio e longo prazo é mínima. O seu familiar vai falecer logo. Aí eles olham para mim, alguns olham assim, não admito isso, doutor, tem que ter alguma coisa. O brasileiro é assim. Às vezes o paciente está lá moribundo, né, no fundo da cama, e diz, não, tem que haver um milagre, tem que haver alguma coisa. E a gente tem que respeitar um pouco isto. Então o que eu faço? Quando eu percebo que dá para conversar mais diretamente, eu nunca tiro a esperança, porque se eu soubesse tudo, talvez eu pudesse até dizer isso para alguém, que você vai morrer. Mas como eu não sei tudo, o que tem hoje tratamento pode ser diferente do que tem ano que vem. Aí ano que vem ele faz o tratamento e recupera. Então eu digo, existem muitos estudos em andamento. Vamos fazer você sobreviver. Se você alcançar um outro patamar, novos tratamentos vão ocorrer e você passa a ter uma chance. Vamos lutar para isto. Então eu mantenho essa esperança porque ela é real. Eu já tive pacientes que eu consegui fazer sobreviver com tratamentos atuais e que chegou num patamar com um novo remédio, ele viveu mais tempo e chegou a controlar a doença. Então isso é maravilhoso. O tratamento do câncer está melhorando muito. Os tratamentos biológicos hoje não têm mais os efeitos da quimioterapia.
eles são menos tóxicos do ponto de vista do sangue, de enjoo, de queda de cabelo. Eles têm outros efeitos, mas está cada vez mais aprimorando o tratamento. Eu sinto muito isto, Vânio, bem isto, porque eu estou vivenciando essa transição desde os anos 70. E a oncologia clínica começou basicamente nos anos 70, quando eu comecei. Então, na época só tinha radioterapia e cirurgia. Se radioterapia e cirurgia não funcionasse, os outros tratamentos praticamente não existiam. Aí eu fui vendo aparecer os remédios, foi aparecendo, foi transformando. Hoje a gente tem um arsenal de medicamentos enorme no tratamento do câncer. Então sempre há uma esperança. Mas é muito importante também que o paciente entre em campo para ganhar o jogo. Porque alguns pacientes já se derrotam, se autoderrotam. Né? Já não vai dar, já se entregam, já se veem meio morto, já não tem vontade de fazer mais nada, perde a energia vital, né? E começa a contrair infecção, os efeitos colaterais já são piores. Então o paciente portador de câncer precisa crer, precisa ter esperança, precisa lutar. Cada dia é um dia, né? E cada dia vai virando passado, né? E sobrevivendo à doença. Bom, o senhor falou que existem possibilidades até fora da medicina, né? Pô, pode ter um fator novo, eu vou ficar curado daquele diagnóstico que o médico deu. Por isso que eu quero lembrar aqui, o senhor vai lançar um livro, né, aqui em Florianópolis, Escolha Ser Feliz. Nós já estamos mostrando aí no vídeo, tá, o livro, a capa do livro, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse outro lado do Luiz Alberto da Silveira. Encontrar a felicidade como? Vânia, vou te falar, esse é um lado que tem a ver com câncer. Eu já percebi isto. Porque ser feliz depende de decisões e escolhas. Se você faz boas escolhas, desde as mais simples às mais complexas, você tem mais chance de ser feliz. Se você faz más escolhas, você toma más decisões, você tem menos chance de ser feliz. Então, e desde as coisas mais simples, com quem casar, quanto tempo viver, com quem morar, para onde viajar, que roupa vestir, que palavreado usar, né, como se comunicar, tudo isso é decisão. E se você tem mágoa, tem rancor, tem coisas mal resolvidas, a tua energia é ruim. E aí é um mecanismo fantástico, hipotálamo, hipófise e suprarrenal. Então, o cérebro, quando você tem algum tipo de agressão, o cérebro estimula a hipófise estimula a suprarrenal e ela libera a substância no sangue para te proteger. Essas substâncias, se elas não são liberadas, você não tem proteção, é a proteção contra o estresse. Se você tem um estresse continuado, substâncias sendo liberadas continuadamente também causam mal. Um estresse extremo, você tem hipertensão, você tem úlcera, né? Você tem risco de derrame, de problema cardíaco. Um estresse intenso continuado produz cortisonas. Cortisona baixa a imunidade. Então, estresse continuado, infelicidade continuada, mágoa, rancor, coisa mal resolvida, é tonelada no ombro. Sabe? Então você tem que se libertar disto. E uma coisa importante que às vezes as pessoas têm... Quando eu perdoo alguém que me fez alguma coisa, se eu perdoo, a gente tem a ideia que está aliviando a carga de quem eu perdoei. Não, quando eu perdoo alguém, eu me alivio. Porque se eu precisei perdoar, é porque eu estava com uma coisa guardada dentro de mim que não era boa. Então, na hora que eu perdoo, eu tenho a sensação de que aliviei aquela carga que eu tinha em relação àquela pessoa. Então, perdoar, não ter rancor, é difícil. Vingança também é outro tudo isso, né? Raivas desmedidas, né? Você vê, hoje as pessoas estão sendo assassinadas brutalmente, então nós estamos vivendo uma cultura do medo, né? Medo de perder dinheiro, perder prestígio, perder poder, medo de ter, medo de não ter, medo de atravessar a rua, medo de ir para um lugar ou para outro lugar. Então, nessa cultura do medo, você fica num estresse persistente. E aí aumenta a tua produção de cortisona e você fica vulnerável para todas as doenças, inclusive o câncer. Quer dizer, então, o corpo tem um remédio natural contra isso. Fantástico, nós somos nossos melhores médicos, se nós quisermos. É a gente conseguir equilibrar, aprender a fazer isto. Né? A gente tem que aprender. O pensamento produz matéria. Então, se você fica tenso, estressado, tu libera adrenalina e noradrenalina no teu corpo. O teu pensamento eu não consigo pesar, medir, cheirar, palpar, ele é subjetivo. Mas a adrenalina eu consigo. Então, na hora que tu fica estressado, produz adrenalina. Então, o teu pensamento produz adrenalina. Então, a adrenalina pode ser adrenalina boa, quando tu tem uma alegria, uma conquista, né? Uma coisa que te agrada muito, é uma adrenalina boa. Você não sofre com essa adrenalina, é só prazeroso, né? Então, boa a gente ter uma adrenalina boa e aditivada.
Você é um que tem adrenalina aditivada. Não sei se é sempre boa, mas você é aditivado. Agora, se você tem aquela adrenalina ruim, de coisas ruins, está sempre com medo, sempre angustiado, é uma adrenalina ruim. Aí você vai ficar vulnerável para a doença. Então, escolher ser feliz é tomar boas decisões. É procurar se afastar das coisas que você sente, que contagiam de forma negativa o meio ambiente. Tem tanta gente hoje negativa, né? Você entra num ambiente, chega uma pessoa negativa ela já contagia o ambiente. Aquelas pessoas lamurientas que se faz sol, reclama do sol, se faz vento, reclama do vento, se faz chuva, reclama da chuva, reclama de tudo. Sabe, você dá bom dia, ela diz bom dia, porque elas estão de mal com o mundo. Então essas pessoas tendem a ficar mais doentes. É uma doença, né? Sim, sem dúvida. É uma percepção, é a falta de percepção de como conduzir. Mentes felizes atraem mentes felizes. Então, se você tem uma mente voltada para ser feliz, para ter o equilíbrio, apesar dos pesares, né, você fica mais vibrante, você fica mais radiante. Né? Uma pessoa feliz, ela irradia felicidade. Agora, uma pessoa infeliz, ela irradia um mal-estar. Então, mentes felizes atraem mentes felizes. O senhor viaja muito, por exemplo, o Brasil em relação a outros países em termos de felicidade. Qual é o ranking? Muito bem. Bem lembrado, Vânia, bem lembrado. A ONU, a Organização das Nações Unidas, todos os anos ela libera um relatório cujo nome é o Ranking da Felicidade. O dia 20 de março de cada ano é o Dia Internacional da Felicidade, 20 de março. E eles avaliam 155 países. É o que tem feito nos últimos anos, 155 países, inclusive o Brasil. E eles utilizam uns critérios muito interessantes para avaliar a felicidade desses países. Primeiro critério, produto interno bruto e renda per capita. Então, é um critério econômico, sem dúvida. Né? Segundo critério, ter com quem contar. Os países em que as pessoas têm com quem contar são mais felizes. Sabe, você está com desconforto, precisa de um apoio, de um carinho, de uma atenção. Teu vizinho te abraça. Você tem com quem contar. Então, isso produz felicidade. Terceiro critério, expectativa de vida ao nascer. Tem países que a criança nasce, já sabe, vai viver no máximo 30, 40 anos. Por quê? Não tem vacina, não tem comida, não tem destino dejeto, o saneamento básico. Você vê a Síria, esses lugares, a África saariana, Haiti, o Sudão, as pessoas têm uma expectativa de vida de 40, né? Nós estamos com 75 anos de expectativa de vida. Então, a expectativa de vida ao nascer é um critério de felicidade. O outro critério de felicidade é generosidade. Os países em que as pessoas são mais generosas são países mais felizes, onde um se preocupa com o outro, onde a pessoa não tem valor pela roupa que usa, ou pelo carro que tem. Né? Então, os países em que a generosidade ela é trocada entre as pessoas, um protege o outro, um ajuda, são mais felizes. E o último critério deles, a liberdade para fazer escolhas também é um critério. Nos países em que as pessoas têm liberdade para escolher a sua vida, para decidir sobre a sua vida, respeitando o outro, naturalmente, são mais felizes. Nos países em que as pessoas têm que fazer sob o tacão de governos, ou etc., as pessoas não têm condição de... Né? Você imagina morar hoje numa Coreia do Norte. Né? Você não consegue dizer nada lá. Uma Venezuela. Não é. Você está num regime que você não tem coragem de falar nada. Né? Então, liberdade para fazer escolhas. E o último item é corrupção. Os países mais corruptos são os mais infelizes. Então o brasileiro hoje... Não, vou te falar. Você vai lá para esses países onde está o Médicos Sem Fronteira, por exemplo, do qual eu sou um dos embaixadores, né? Nós somos 100 no Brasil, mais ou menos. Então, o Médicos Sem Fronteira, eles estão nessas regiões conflagradas, essas regiões endêmicas, em que os recursos não chegam no governo, mas não chegam nas pessoas. Agora, o Médicos Sem Fronteira, não. O dinheiro chega direto, porque os médicos vão lá. Levam vacina, levam comida, levam atendimento, eles levam. Não passa por nenhum... Não passa por nada. Eles levam. Né? Então, a corrupção ela atrapalha a felicidade porque você vê, os recursos não tem para a saúde, não tem recurso para a educação. Então, como é que você pode ser feliz numa sociedade que está... Recurso tem, né? Mas ele é desviado, né? Perfeito, é isso mesmo. Né? Então, o Brasil está em 22º lugar, não é ruim. Olha, o primeiro de 150? Tá bom. O primeiro colocado é a Noruega. São os países escandinavos. Então, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia. O Canadá está em 5º lugar. Os Estados Unidos está em 14º lugar. O Brasil está em 22º. É bom. O povo brasileiro... É o único da América Latina com esse índice? Não, os outros são tudo lá abaixo. O Brasil
talvez o melhor da América Latina. Não lembro bem o enquadramento dos outros. Mas o brasileiro, ele é generoso, viu? O brasileiro, ele gosta de ajudar, ele gosta de apoiar. Quando ele se vê frente a essas inquietudes todas, em que ele, aquela coisa de se preservar, aí as coisas ficam mais difíceis, né? Se você está passando grande dificuldade, como é que vai ajudar o outro? Mas a tendência do povo brasileiro é ser solícito, é ajudar. Por isso a gente ainda está no ranking. Agora, se for apelar para corrupção, né? Daí é outro ranking. Se for só esse critério, é outro ranking. Né? Para encerrar, doutor Luiz Alberto Silveira, gostaria que o senhor deixasse aqui então uma receita, um receituário para quem está nos assistindo, para ser mais feliz. E não ficar doente fácil. Lutar para não ficar doente. Lutar para não ficar doente, você que está nos ouvindo, está nos vendo, pense na possibilidade continuada de superação. Pense que o passado deve representar uma experiência para viver melhor o futuro. Acredite sempre no amanhã. O amanhã pode ser aquela nuvem carregada, negra, ela pode se desfazer e você vê o sol melhor no amanhã. Acredite, lute, tenha força, tenha energia, junte o ter com o ser hoje. Não espere o filho se formar, casar, se aposentar. Viva hoje e você poderá ser mais feliz, mais equilibrado e menos doente. Se não houver frutos, há de bastar a beleza das flores, o Enfield. Se não houver flores, há de bastar a sombra das folhas. Se não houver folhas, há de bastar a intenção da semente. A semente que eu e este meu amigo aqui de muitos anos queremos plantar em você é da felicidade, da alegria, do bem-estar e da comunicação. Sejam felizes. Bom, doutor Luiz Alberto, obrigado pela sua participação aqui. Vamos voltar porque o assunto interessa. Prazer. Tanto a cura do câncer, como a felicidade das pessoas, que é o melhor remédio. Que ajuda na cura. Tá bom então. Muito obrigado a você também, telespectador, ouvinte. Voltamos breve.